Graça e paz, queridos irmãos, amados ouvintes, nesta manhã de quarta-feira, 27 de novembro de 2024, nosso devocional diário está em Judas capítulo 1. Esse Judas, não o Iscariotes, o que traiu Jesus, esse aqui, na verdade, é um irmão de Jesus. Ele se apresenta como servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. E Tiago era um dos irmãos de Jesus, Judas é outro que se torna ali um escritor, um apóstolo, logo depois da morte de Jesus Cristo. E nós vamos ver que ele é muito intenso na carta que ele escreve. Ele escreve de cara: misericórdia, paz e amor lhe sejam multiplicados. Diferente de Paulo, ele não deseja aqui a graça, mas ele fala acerca de misericórdia, paz e amor para que sejam multiplicados. E ele convoca as pessoas para quem ele está escrevendo a batalhar. Veja o que ele diz no versículo 3. Ele está insistindo para que batalhassem pela fé que uma vez por todas foi confiada aos santos. E por que ele está dizendo isso? Judas, da mesma maneira que o último capítulo de 2 Pedro vai falar conosco, está preocupado com a infiltração de homens que estão deturpando a palavra do Senhor. Ele diz no versículo 4: pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Veja que Judas, ele está aqui mostrando que a condenação deles já está sentenciada há muito tempo, mas eles estão infiltrados, estão causando problemas na igreja. E assim ele vai trazer alguns exemplos. Vejam que vocês não estão livres de uma condenação. Por quê? Porque o Senhor libertou um povo do Egito, mas porque aquele povo murmurou, porque aquele povo foi contra o Senhor no meio do caminho, Deus destruiu os que não creram. E ele fala ainda no versículo 6 acerca dos anjos, os anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Ou seja, da mesma forma, estes sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais, diz o versículo 8. No 11, vem um ai para eles, ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Judas está mostrando que esses homens, eles estão totalmente errados, e para ilustrar o que ele está dizendo, ele usa ali algumas pessoas que agiram errado no Antigo Testamento. Caim foi o que assassinou seu irmão, Balaão foi o que se vendeu ali e trouxe erro no meio de Israel, e Corá foram aqueles que se rebelaram contra Moisés e acabaram ali engolidos pela terra. E aí ele vai trazer aqui uma série de elogios, entre aspas, a esse homem. Ele faz uma lista enorme aqui para que as pessoas entendessem realmente que aqueles homens eram um problema, uma dificuldade, eram algo abominável à igreja. Olha o que ele diz nos versículos 12 e 13. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono, sem frutos, duas vezes mortas, arrancadas pela raiz, ondas bravias do mar espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. É incrível como Judas está aqui nervoso com essas pessoas, nervoso com estes que estão deturpando a palavra, trazendo problemas dentro da igreja, e ele vai ali soltar sobre ele palavras de que eles verdadeiros são, para que as pessoas que estão ouvindo ele não se deixem levar pelas coisas que eles estão falando, pelas coisas que eles estão ensinando, porque no fim das contas eles são falsos profetas. E para que isso fique muito claro, ele vai lembrar o que Jesus disse, vai lembrar o que Paulo, o que Pedro também disseram, que nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. E é o que nós temos visto. Todos os dias temos visto ainda em nossos dias pessoas, zombadores, aqueles que rejeitam a palavra do Senhor, que rejeitam aquilo que Jesus tem. Cada vez mais tem aumentado, tem se proliferado a quantidade de falsos mestres. Naquela época já existia, e em nossos dias tem sido cada vez maior essa praga que tem trazido erros, enganos doutrinários para dentro da igreja, e ali milhares e milhares de pessoas vão seguindo aqueles que querem encher o ego da pessoa,
trabalhando na ganância do ser humano, fazendo com que o pecado seja cada dia mais inflado e as pessoas vão ficando presas naquilo ali. Por isso ele vai dizer para aqueles irmãos, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. E por que isso? Nós temos que fazer isso enquanto estamos esperando que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo nos leve para a vida eterna. Nós temos que estar com os nossos olhos na vinda do Senhor Jesus Cristo, mudando as nossas vidas, nos voltado totalmente para Ele, porque Ele tem algo especial para cada um de nós. Por isso nós temos que fugir desse mal, porque o fim desse já está reservado. Eles têm um fogo eterno reservado para Ele. E Ele termina adorando a Deus e desejando que todos possam fazer a mesma coisa. Ele diz: há aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, o nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Veja que Judas aqui no final traz esses ensinamentos maravilhosos, falando que Jesus é antes, depois e sempre foi e sempre será. Ele é o único Deus, o único Salvador. Glória e majestade sejam dados a Ele em todo o tempo. Por quê? Porque Ele é poderoso para impedir de aqueles a quem Ele chamou de cair. Que nós possamos nos voltar para esse Deus e adorá-lo de todo o nosso coração e fugir, sim, de todo falso ensinamento, e a glória seja dada somente ao Senhor. Que Deus abençoe este dia e a paz do Senhor.